quando tudo parecia ter chegado ao fim, como diria o nosso irmão Sérgio Lopes, quando tudo parecia que não poderia piorar, piorou um pouco mais. Quando tudo parecia ter chegado ao fundo do abismo, cavou-se um pouco mais, porque quando a noite chega, ela chega para nos fazer chorar. E aí, lá no verso 2 desse livro, desse homem, nós lemos o seguinte, olha só: perdeu os bens, perdeu o dinheiro, perdeu os filhos, perdeu a saúde. Capítulo 2, verso 9, diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. A única pessoa que lhe restou foi a sua esposa. E agora aquela mulher, não a julgue, viu? Não a julgue. E agora aquela mulher, sofrendo, vendo a dor do seu marido, cheio de feridas pelo seu corpo, cheio de dívidas para pagar, sem nada mais para viver, vendo-o jogado ao chão, com o rosto no pó, ela olha para ele e diz: tu ainda permanece fiel? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó, ele é o retrato da miséria humana neste momento, totalmente dependente. E quando ele ouve da mulher esta sugestão, olha só a resposta que ele disse para ela. Lá no final do verso 10 ele vai dizer: aceitamos de Deus o bem e não receberíamos o mal? A questão não é o tipo, a intensidade dos problemas que vêm sobre a minha vida. A questão não é o tamanho e a duração da noite. A grande questão é a minha atitude diante da noite, diante dos problemas, diante das dificuldades. A atitude de Jó foi: eu recebo, porque Deus me deu o bem, Ele me dá o mal, e o que Ele me der, eu irei receber. Sabe por quê? Porque Jó tirou 10. Jó tirou 10 na prova. No final do livro de Jó, que é o capítulo 42, você pode ler aí em casa, lê o livro todo, é rápido. Lá no final do livro de Jó, capítulo 42, verso 5, Jó vai revelar a resposta da prova. E era essa a resposta da prova. Ele vai dizer: antes eu te conhecia a Deus só de ouvir falar, mas agora eu te contemplo com os meus olhos. Foi no meio da dor, foi no meio da noite, do sofrimento, do choro, da lágrima, que Jó finalmente contemplou a face de Deus. Ele poderia ter se revoltado, mas não revoltou. Entristecido, mas não entristeceu. Desistido, mas não desistiu. Jó decidiu que em meio ao sofrimento ele não se afastaria, antes pelo contrário, ele se aproximaria mais e mais do Senhor. E ao se aproximar dele, Jó passou a conhecer a Deus pessoalmente. Então, querido, querida, através desse momento de sofrimento, Jó aprendeu algumas coisas. Primeiro, que nós não possuímos respostas para todas as perguntas em nossas vidas. Por que é que eu estou sofrendo? Não pergunte isso a Deus. Não pergunte. Jó também aprendeu algo que ele ensina a mim e a você, que eu e você devemos enfrentar com paciência e perseverança todas as noites de dor e de tristeza que vierem na nossa vida. Quando Jó estava lá no meio daquele sofrimento todo, e todo mundo lhe cobrava, eu destaquei duas partes de 2 versículos, tá? Não é o versículo inteiro, eu vou ler para você. Eu destaquei 2 partes. Uma no capítulo 1, no verso 21, e outra no capítulo 2, no verso 10, que eu já li aqui. Então ficou assim, ó.
Jó nos ensinou que devemos enfrentar com paciência e perseverança todas as noites, todas as crises, todas as lutas, todos os problemas. E Jó diz: nu, ou seja, sem nada, saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Querido, querida, ao olhar para a vida desse homem chamado Jó, nós aprendemos que através do sofrimento, da dor e da angústia, Jó não se desesperou, Jó não amaldiçoou a Deus, Jó não desistiu, mas ele aprendeu a lançar a sua vida nas mãos poderosas do Senhor. E olha, para terminar, duas coisas maravilhosas sobre isso aqui. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8 e no verso 18, Paulo fala o seguinte: porque para mim, ou seja, para Paulo, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, Paulo está dizendo aquilo que Jó viveu. Jó, em meio a todo aquele sofrimento, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que eu estou passando por tudo isso, mas que Deus tem algo melhor para a sua vida. E não é que Deus tinha. Jó não precisou deixar esta vida para receber a recompensa na outra. Ele recebeu na mesma vida, no mesmo capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó, no versos 10 a 12. Eu vou ler aqui para você o que aqui diz. E Deus restaurou a sorte de Jó, quando esse orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. O Senhor o abençoou, o último estado de Jó, muito mais do que o primeiro. Se no capítulo 1, Jó era um homem rico, no último capítulo, depois que a noite passou, depois que o sofrimento passou, depois que a angústia passou, se Deus abençoou Jó no começo da vida, depois que ele manteve-se fiel a Deus, que ele recebeu de Deus o que Deus mandou, o texto diz que Deus abençoou Jó dobrado. Tudo que ele tinha 5, Deus deu 10. O que ele tinha 10, Deus deu 20. Só os filhos que ele não dobrou, recebeu 10 filhos de novo. O texto diz que Deus abençoou mais o segundo estado de Jó do que o primeiro, porque Jó passou na prova. Quanto tempo dura uma noite? Eu não sei. Lá no Salmo 30, no verso 5, não sabemos quanto tempo Davi sofreu aquela perseguição. No caso de Jó, não sabemos quanto tempo durou a sua crise. Os estudiosos entendem que durou alguns meses, não mais que um ano, mas não durou algumas horas. Não sabemos de fato quanto tempo durou a noite na vida de Jó, mas sabemos que a sua atitude foi fundamental para que ele vencesse e fosse aprovado. Afinal de contas, a diferença entre a pessoa que confia e espera em Deus e aquela que não vive dessa forma é que a primeira vencerá as crises sem se dar conta do quanto foram difíceis, pois vive pela fé